Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sabe aqueles casos em que dois irmãos estão brigados há tanto tempo que já não se lembram mais o porquê? Quantas vezes você está assistindo ao noticiário e volta às manchetes aquele velho conflito entre Israel e os palestinos? 24 palestinos morreram e 50 israelenses ficaram feridos no segundo dia de confrontos na região. A retaliação do grupo extremista Jihad Islâmica pela morte de um dos seus líderes foi retomada logo pela manhã contra Israel. Os mísseis que saíram de Gaza chegaram à região de Jerusalém. A Força Aérea Israelense reagiu aos ataques. Por conta dos bombardeios, mais de 1 milhão de pessoas está em abrigos antiaéreos. Sabe por que povos irmãos brigam tanto? Hoje vamos descobrir. Inscreva-se no canal, dê um OK no vídeo e comente. Deixe suas sugestões de pautas e assuntos para nossos próximos vídeos. Vocês devem ter percebido que eu falei de povos irmãos, para israelenses e palestinos. E eles realmente são. Eles têm uma origem em comum, eles têm o mesmo pai. A origem dos dois povos é Abraão. Os israelenses, os judeus, eles são descendentes de um dos filhos de Abraão, chamado Isaac. E os palestinos, como todos os povos árabes, eles são descendentes de outro filho de Abraão, chamado Ismael. Para entender o começo do conflito, temos que voltar ao século I, que é a época de Jesus Cristo. Naquela época, a terra prometida, que é a terra dos judeus, estava sob domínio romano. Então, o governo central de Roma, o imperador romano, dominava toda a bacia do Mediterrâneo, da qual a terra prometida fazia parte. Então, ele governava indiretamente por governadores que ele mesmo nomeava. Os judeus nunca foram muito dóceis e obedientes com os seus conquistadores romanos. Inclusive, nessa época surgiram muitos grupos que lutavam contra o poderio romano. Um dos grupos principais eram os zelotes, que tentavam arregimentar pessoas para que lutassem matando romanos, matando gente que colaborasse com os romanos, como os cobradores de impostos judeus que trabalhavam recolhendo imposto para os romanos, né? Então, os zelotes eram um grupo que usava da violência para tentar reconquistar a liberdade do povo judeu. E você pode imaginar que esse grupo é desconhecido, que você não conhece nenhum personagem que tenha feito parte desse grupo, os zelotes, mas você deve conhecer. No grupo de apóstolos de Jesus Cristo, havia dois zelotes. Um bem famoso, que é o Judas Iscariotes, que era um simpatizante do grupo, e outro que fazia parte no dia a dia de combate dos zelotes, que era Simão, o zelote. Não confundir com o Simão, o Pedro, né? Mas havia um outro Simão no grupo dos 12, que é o Simão Zelote. Nessa época, o governador que os romanos tinham mandado para a Judéia, que era o Pôncio Pilatos, ele era conhecido por ser muito sanguinário. Ele acabava com rebeliões assim na ponta da faca, ou da espada, no caso, né? Naqueles dias em que Jesus foi condenado à morte, havia na prisão em Jerusalém 3 zelotes que tinham sido condenados à morte. Um deles era chefe de um dos grupos de zelotes, se chamava Barrabás. O nome dele, por coincidência, também era Jesus, era Yeshua Bar-Rabá. E ele tinha sido preso numa revolta contra os romanos que ele tinha comandado na cidade de Cafarnaum, na região da Galileia. E mais 2 outros haviam sido presos, né? Inclusive, Barrabás acabou solto, quando Pilatos pediu ao povo se era para soltar Jesus, ou Barrabás, vocês conhecem a história, não? Barrabás foi solto, e os outros 2 que estavam presos foram crucificados junto com Jesus. Um a cada lado de Jesus. Por isso, vocês podem ver que Jesus ele foi incluído nessa trama política pelos chefes dos judeus, né? Era bem conveniente para eles que ele morresse, e ele foi morto como se fosse um zelote, alguém que foi contra o império. Foi a acusação que lançaram em face
de Pilatos, de que Jesus estava querendo se fazer rei, ou seja, ele era alguém que fazia parte da rebelião, é como se ele fosse um zelote. Então vocês veem que eles eram um grupo muito perigoso aos olhos dos romanos, eles tinham medo e para acabar com a rebelião, eles matavam, eles crucificavam. Então, esses dois zelotes aí são um exemplo que a gente pode encontrar na Bíblia. A gente pode encontrar uma descrição completa de como o grupo dos zelotes apareceu até o sumiço deles neste livro aqui, que é um livrinho um pouco grosso, né, que é a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Foi escrito em primeira mão porque Flávio Joséfo viu com seus próprios olhos a rebelião dos zelotes. Ela estourou principalmente no ano 70. Eles conseguiram armar uma grande rebelião, uma revolução, que estava tentando libertar a Terra Santa, quase conseguiu, mas os romanos pediram um reforço para o César, e o César mandou as legiões romanas em peso. Eles cercaram a cidade de Jerusalém, conquistaram ela, arrasaram, destruíram totalmente a cidade, inclusive o templo de Jerusalém. E os judeus, eles foram espalhados por todo o mundo conhecido. Eles não podiam mais ficar morando na sua própria terra. Isso foi uma dor imensa para eles, mas foi um castigo que os romanos impuseram a eles, né? Então, os judeus não habitaram a sua terra santa desde o ano 70 até agora, 1948. Aconteceu o quê? Os romanos destruíram Jerusalém, construíram uma nova cidade romana no seu lugar, chamada Hélia Capitolina, né, totalmente pagã, com templos de deuses pagãos. E depois que o Império Romano caiu, aquelas terras foram conquistadas pelos árabes muçulmanos, e ela ficou em mãos muçulmanas praticamente até agora, o século XX, só com um pouco de intervalo na época das cruzadas. Os cruzados conseguiram reconquistar a cidade por volta de 100 anos, mais ou menos, até que ela caiu de novo, e os muçulmanos dominaram até 1918. 1918 marca o final da Primeira Guerra Mundial, e o país que dominava aquela região era a Turquia, o Império Turco. E os turcos perderam a Primeira Guerra Mundial, então eles perderam várias regiões que dominavam. E essa região da Terra Santa, a Palestina, caiu em mãos do Reino Unido, que é um dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. O Reino Unido dominou a região até o ano de 1948. Essa data é a data que marca a fundação do Estado de Israel. E por que foi fundado o Estado de Israel? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma história que é bem conhecida, bem documentada, que é os judeus que estavam espalhados por toda a Europa, eles foram caçados pelos nazistas, que mataram cerca de 6 milhões de judeus. Então, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo se deu conta de que aquele povo que estava sendo perseguido em todos os lugares, que não tinha casa em lugar algum, merecia ou precisava, ao menos, de uma terra para chamar de sua, uma pátria. Então, o Reino Unido tinha aquela região, que era desértica, para os ingleses não tinha grande valor, a não ser por causa das cidades arqueológicas, como Jerusalém, né, Belém e Nazaré. Ela era habitada por árabes que tinham se assentado naquela região, né, desde a época das conquistas. Eles se chamavam de palestinos. Mas em 1948, a Organização das Nações Unidas, que era comandada pelo secretário-geral, o presidente era o gaúcho de Alegrete, Osvaldo Aranha, decidiu, então, ceder aquela região, ou uma parte da região, para os judeus que quisessem voltar para a sua terra, a terra dos seus ancestrais. Então, a ONU criou, em 48, 2 estados, lado a lado. Eles dividiram aquela terra. Um estado seria o Estado de Israel,
para os judeus, e a outra parte seria o Estado palestino, um país para os palestinos que moravam naquela região. Então, os países árabes que circundam aquela área nunca aceitaram um Estado judeu entre eles. Os israelenses aceitaram, eles fundaram o Estado de Israel, e no dia seguinte, todos os países árabes da região atacaram Israel. Como que por um milagre, não me perguntem como, Israel conseguiu vencer essa guerra. Um país recém-nascido conseguiu vencer todos os seus vizinhos, além de ainda conseguir pegar várias regiões que pertenceriam ao Estado palestino. Em 1967, os árabes atacaram novamente Israel, principalmente a Síria, a Jordânia e o Egito, na guerra chamada Guerra dos 6 Dias. E por que Guerra dos 6 Dias? Porque em 6 dias Israel derrotou eles de novo. Eles foram arrasados. Inclusive, a maior parte da aviação egípcia e síria foi destruída nos campos de aviação antes de poderem alçar voo. Israel fez então um contra-ataque relâmpago e conseguiu destruir completamente seus vizinhos que haviam atacado a sua nação, né? E nessa guerra eles conseguiram anexar mais algumas regiões, como o deserto do Sinai e a parte oriental da cidade de Jerusalém. Quando a ONU tinha decidido criar 2 estados, um palestino e um judeu, a cidade de Jerusalém seria a capital dos 2 países. A parte ocidental seria a capital de Israel e a parte oriental seria a capital do Estado palestino. Agora, com a Guerra dos 6 Dias, os árabes foram derrotados e Israel anexou a parte oriental e ficou com a cidade de Jerusalém inteira, como mantém até hoje. É um livro muito bom que fala sobre a Guerra dos 6 Dias, este aqui, A Guerra do Oriente Médio, 5 Dias de Junho. Um livro muito bom, antigo, deve estar fora já de circulação, mas ele é muito bom, ele tem muitas fotos do que aconteceu, né? Ele foi escrito por jornalistas que cobriram aquele conflito, então tem uma credibilidade bem grande. Como eu já falei antes, os países árabes não querem nem ouvir falar de um país judeu naquela região. Inclusive, os árabes dizem até hoje que só haverá paz na região quando o Estado de Israel for varrido para o mar. Então, eles têm um ódio, assim, incrível. Eles não aceitam um Estado judeu, um Estado que não seja muçulmano naquela região. Então, nos anos 70, 80 para cá, certos países vêm financiando a criação de grupos terroristas para atacarem Israel, já que como nações com seus exércitos, eles não conseguem derrotar Israel, então eles criam grupos que vão minando aos poucos o poderio militar de Israel, inclusive atacando a população civil. Então a gente tem os grupos que a gente mais ouve falar, são o Hamas, que foi criado no Egito, né, que ataca pelo sul de Israel, e nós temos atacando pelo norte o grupo chamado Hezbollah, que foi financiado, até hoje é financiado por Irã e pela Síria. Como vocês viram, então, é um conflito que se arrasta há muito tempo, tem raízes profundas, tem uma irmandade, e briga de irmão sempre é mais feia. Então, aí não tem uma previsão de fim. Já foram assinados muitíssimos acordos de paz, mas eles duram o quê? 1, 2 anos, e eles voltam a flertar com a guerra, com revoltas e ataques um contra o outro. Então, hoje em dia, a gente ainda ouve falar do lado palestino, o Hamas e o Hezbollah jogando mísseis para cima de Israel. Israel responde com o exército atacando certas regiões, às vezes fazendo vítimas na população civil. Dos 2 lados isso acontece. Então, por enquanto, a gente não vê um final, uma previsão de um final feliz para essa questão. Mas eu espero que tenha aclarado a situação para vocês, e da próxima vez que vocês estiverem assistindo um noticiário, que vocês saibam qual é a raiz da questão e por que eles brigam tanto e por que não conseguem viver em paz.
Viu? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá.